Eu vi o muro da exaltada Babilônia, ao longo do qual corre a estrada das carruagens, e a estátua de Zeus em Alfeu, e os jardins suspensos, e o colosso de Rhodes, e a grande obra das altas pirâmides, e o vasto túmulo de Mausolo. Mas quando vi o templo de Ártemis, que subia às nuvens, essas outras maravilhas perderam o brilho. E eu disse, bem, exceto no Olimpo, o sol não parecia tão magnífico em lugar nenhum. Antípatro de Cédon, as 7 maravilhas do mundo. Para compreender este edifício e a sua importância para o mundo antigo, vamos primeiro descobrir quem é Ártemis, em cuja homenagem este majestoso templo foi construído. Na mitologia grega antiga, Ártemis era a deusa eternamente jovem da caça, da fertilidade, da castidade feminina, a padroeira de todas as coisas vivas e belas da terra, proporcionando felicidade no casamento e assistência durante o parto. Mais tarde, ela passou a ser considerada a deusa da lua, e seu irmão Apolo era a personificação do sol ou do deus Sol. A propósito, os romanos também tinham um culto a Ártemis. Ao mesmo tempo, os romanos a chamavam de Diana. No 6º dia do 3º mês ou Batalha de Drimion, que era o nome do 3º mês do ano paterno no antigo calendário grego, os gregos realizaram um sacrifício a Artemidia Grateia. Santuários a Ártemis, templos e festivais dedicados a ela, a chamada Artemísia, aconteciam em todo o mundo grego. As Artemísias de Éfio eram especialmente famosas. Durante os tempos da Grécia Antiga e mais tarde sob o domínio romano, as Artemísias de Éfio transformaram-se em celebrações barulhentas, incluindo todos os tipos de jogos e competições, apresentações teatrais em nome da deusa. Entre outras coisas, estes festivais eram uma boa oportunidade para pessoas solteiras encontrarem um parceiro. Ao mesmo tempo, em Éfeso o culto de Ártemis estava representado numa escala ainda maior. O fato é que em Éfeso a deusa, que os gregos associavam a Ártemis e reverenciavam na forma do arcaico antes mesmo do ídolo helênico de Chan, que era esculpido em madeira e decorado com joias. Mesmo que não seja examinado em detalhes, torna-se óbvio que as características deste ídolo têm pouca semelhança com as antigas divindades gregas e são mais semelhantes às antigas divindades do Oriente Médio e do Egito. A própria cidade de Éfeso era uma colônia grega na costa oriental da Ásia Menor, território da Turquia moderna. Já existia um templo de Ártemis na cidade, mas poucas informações sobre ele foram preservadas. Além disso, as informações sobre sua datação permanecem desconhecidas. Portanto, nos deteremos com mais detalhes no segundo templo. Assim, a cidade aparentemente tinha mais relações com o reino vizinho da Lídia. Os efésios repeliram muitos ataques dos lídios, ao mesmo tempo que absorveram algumas das suas características culturais. No entanto, entre 560 e 550 c, o rei Lídio Cresus conquistou Éfeso e depois financiou a construção de novos edifícios, incluindo um grande novo templo de Ártemis. Como disse o historiador grego Heródoto, ele dedicou muitas colunas. A propósito, um achado arqueológico interessante neste local foi um tambor de uma coluna com a inscrição dedicado por Creso, seja lá o que isso signifique. A construção do templo de mármore começou em 550 AC. Sua construção durou 120 longos anos e por ser dedicada à deusa Artemísia, foi chamada de Artemísia. Assim, a construção do segundo templo, que durou cerca de 2 séculos, foi concluída por volta de 380 a.C. pelos arquitetos Demétrio e Pionius. Imediatamente após a construção, o templo tornou-se um importante marco de Éfeso, que foi visitado por mercadores, viajantes e governantes de estados, muitos dos quais trouxeram oferendas a Ártemis na forma de joias e diversos produtos. Segundo a lenda, o templo também funcionava como refúgio para aqueles que fugiam da perseguição ou do castigo. Como a maioria dos templos do mundo grego, estava localizado perto da cidade, já que se acreditava que Ártemis presidia suas fronteiras. Segundo Plínio, o Velho, em sua História Natural, o templo tinha 129,5 metros de comprimento. Sua largura era de 68,6 metros, quase o dobro da largura do Partenon de Atenas. Tinha 127 colunas com 18,3 metros de altura. Todos eles estavam dispostos em fila dupla nos 4 lados. As colunas das fachadas foram decoradas com figuras em relevo da mitologia grega.
O friso decorativo do templo retratava cenas com a participação das Amazonas, que, segundo a lenda, encontraram refúgio de Hércules em Éfeso. Acima das colunas havia blocos majestosos com peso estimado em 24 toneladas cada. Essa façanha de engenharia, que colocou os blocos no lugar, levou as pessoas em Éfeso a acreditar que eram obra da própria Ártemis. Segundo Vitrúvio, o arquiteto romano, a estátua de culto de Ártemis, que ficava dentro do templo e em cujo nome o templo foi construído, era feita de madeira de cedro. Plínio, o Velho, também destacou o majestoso templo em particular por sua base sólida e o próprio escultor Teodoro de Samos por lançar a fundação em terreno pantanoso, pois isso amenizaria os efeitos do terremoto. No entanto, o segundo templo não estava destinado a durar muito. Em 356 c, na noite em que nasceu o futuro Alexandre, o Grande, um certo vaidoso cidadão de Éfeso chamado Erostrato ateou fogo ao grande templo, querendo assim tornar-se famoso. O nome de Erostratus tornou-se desde então um nome familiar e entrou para a história, embora por decisão da Assembleia Municipal tenha de desaparecer para sempre da memória das pessoas. No entanto, Erostratus tornou-se um dos incendiários mais notórios da história. De acordo com o escritor grego Plutarco, em sua biografia de Alexandre, o Grande, ele observou que o grande líder macedônio nasceu no mesmo dia em que o templo de Ártemis foi incendiado, por volta de 21 de julho de 356 AC. Aliás, foi essa a coincidência que inspirou Egésio a fazer uma piada. Ele disse: "Não é surpreendente que o templo de Ártemis tenha sido destruído, já que a deusa estava ocupada observando o nascimento de Alexandre." Apesar dessas coincidências sombrias, Alexandre o Grande considerou necessário restaurar o templo e destinou fundos para a construção de uma nova maravilha do mundo. As obras começaram em 323 AC e continuaram por muitos anos, e somente no início do século III AC o templo foi completamente restaurado à sua forma anterior. Em gratidão a Alexandre, o Grande, que destinou fundos para a construção, os efésios encomendaram seu retrato ao artista Afiles para o templo. Ele retratou um comandante com um raio na mão, como Zeus. Quando os clientes aceitaram a tela, ficaram tão maravilhados com a perfeição da pintura e o efeito óptico, parecia que uma mão com um raio saía da tela, que pagaram ao autor 25 talentos de ouro. Nos 3 séculos seguintes, nenhum artista conseguiu receber tal pagamento por uma pintura. O terceiro templo construído de Ártemis, ao contrário dos templos comuns, era usado não apenas para cerimônias religiosas, mas também servia como centro financeiro e de negócios de Éfeso. O terceiro templo de Ártemis existiu durante 6 séculos, e sua descrição já aparece muitas vezes nas primeiras crônicas cristãs sobre Éfeso. Segundo o Novo Testamento, o aparecimento dos primeiros missionários cristãos em Éfeso fez com que os moradores locais temessem a desonra do templo. Assim, a obra do teólogo João do século II inclui uma história apócrifa sobre a destruição do templo de Ártemis, segundo a qual o apóstolo João orou publicamente no templo, expulsando seus demônios, e de repente o altar de Ártemis se dividiu em muitas partes e metade do templo caíram, voltando-se instantaneamente para os efésios, que choraram, oraram ou fugiram. Em contrapartida, o Edito Romano de 162 d.C. reconheceu a importância da festa anual de Artemísia e incluiu-a oficialmente no calendário litúrgico de Éfeso, aumentando a sua duração de alguns dias para um mês inteiro. Em 268 DC, o templo de Ártemis foi saqueado e destruído pelos godos. Não se sabe quais danos os godos causaram ao templo, mas parece que o templo foi reparado, já que várias fontes observam que o templo foi usado para adoração durante o apogeu do cristianismo e foi fechado como resultado da perseguição aos pagãos e no fim do Império Romano. A história do templo entre 268 e a época do seu encerramento é praticamente desconhecida, assim como a data exata do seu encerramento. Amônio de Alexandria comenta o fechamento do templo em seu comentário aos Atos dos Apóstolos de meados do século V DC, onde menciona que o fechamento do templo ocorreu em sua memória. Portanto, há razões para acreditar que o encerramento do templo de Ártemis ocorreu entre o início e meados do século V DC. Depois que o templo foi fechado, o nome de Ártemis foi apagado das inscrições em toda a cidade de Éfeso. Embora o templo tenha sido oficialmente fechado, ele ainda permaneceu de pé por algum tempo.
Não se sabe quanto tempo se passou entre o fechamento do templo e sua destruição final, mas segundo algumas fontes, uma turba cristã, inspirada pelo decreto do imperador romano Teodósio I contra os costumes pagãos, destruiu finalmente o templo em 401 DC. Os fragmentos restantes do templo foram eventualmente utilizados na construção de outros edifícios. Portanto, algumas das colunas da Hagia Sophia em Constantinopla pertenciam originalmente ao templo. Ártemis. Após 6 anos de buscas, uma expedição liderada por John Wood, patrocinada pelo Museu Britânico, descobriu a localização do famoso templo. Isso aconteceu em 1869. Os arqueólogos conseguiram encontrar vários fragmentos de esculturas de templos, que foram restaurados e restaurados. Atualmente, no local do templo existe apenas uma coluna, restaurada a partir de suas ruínas, o que parece bastante irônico.